Tá? O que era esse positivismo? Primeiro a gente tem que entender que é uma doutrina. A doutrina é de um pensador, um filósofo muito famoso, que é o Augusto Comte, tá? É uma doutrina que veio a partir dos pensamentos filosóficos dele, certo? O Augusto Comte, ele é de 1798 e 1857. Então, ele era já uma pessoa do período, um pensador daquele período, tá? Que já estava influenciando essas mudanças, beleza? O que acontece? Aqui eu vou ler na íntegra o resumo da ideia de positivismo dele, tá? Olha o que a ideia dele dizia. E vocês vão entender como é que essa ideia influenciava a educação e modelava a educação, tá? Ele falava assim, ó. Ele sustentava que a única forma de conhecimento, ou a mais elevada forma de conhecimento, era gerada a partir da descrição de fenômenos captáveis pelos sentidos, tá? Então a ideia do Augusto Comte, ela é uma ideia sobre ciência, é uma ideia sobre aquilo que eu posso pesquisar, sobre aquilo que eu posso testar e aquilo que todos nós podemos testar e chegar ao mesmo resultado. Então ele diz que para você estabelecer uma verdade, você vai começar então a criar métodos para estabelecer essa verdade, de testes. E essa verdade, ela tem que ser, o primeiro teste dessa verdade é ela ser alcançada pelos nossos sentidos. Então, essa caneta existe. Por que essa caneta existe? Porque eu pego ela. Só que tem um detalhe, outras pessoas conseguem segurar essa caneta. E outro detalhe, eu escrevo com ela, né? Assim como eu escrevi, por exemplo, a pauta aqui, ó. E aí? E outras pessoas também conseguem escrever. Então isso faz um papel de caneta, eu chamo de caneta. Eu consigo utilizar, outras pessoas também. Pois então nós temos o resultado de que essa caneta existe, ela é funcional, ela funciona, ela cumpre papel de caneta, várias pessoas podem usar, então eu posso ir confirmando essas coisas. Eu posso ver essa caneta, eu posso morder essa caneta, ela utiliza, ela quebra, ela existe, ela é útil, tá? Uma pena mágica dos anjos celestes, eu posso estabelecer como uma verdade ou como algo útil ou prático? Não, porque você não tem como provar nem sentir tudo isso. Cada um pode estabelecer isso na sua mente e não no mundo real, palpável, né? Pode estabelecer isso de uma forma diferente. Então é isso que ele está querendo dizer. Essa ideia, ela vai moldar a ciência. Ela vai moldar a ciência moderna. Aquilo do teste, do método científico, de ter um método para entender as coisas de forma lógica, racional, certo? Então a educação começou a ter o quê? Esse formato. Começou a dar mais espaço à ciência, à pesquisa e entendimento concreto das coisas, né? A se entender de forma mais concreta as coisas. Então, esse era o pensamento do Augusto Comte daquela época. Pensamento que vai influenciar o novo formato de educação que estava ali debatendo naquele momento com o formato de educação dos jesuítas, tá certo? Que logo mais ele vai ser descartado, vai ser deixado, vai cair em desuso, né? Para a educação brasileira. Bom, vamos lá. Nós temos para Augusto Comte, 3 estágios na crença humana, né? Augusto Comte, nas crenças humanas existem 3 estágios para ele. Tudo isso é muito importante para você entender como é que isso tem força e como é que isso foi importante para modelar a educação brasileira. E para ele tem 3 crenças, né, humanas. Ele vai falar que a primeira é a teológica, tá? A segunda é metafísica e a terceira é positivo, que é o que nos interessa, que é a doutrina positivista. O que ele vai falar nessa doutrina positivista? Ele vai falar que o último estágio do entendimento humano é aquilo que é positivo, é aquilo que se pode confirmar e afirmar de fato com as nossas razões e com os nossos sentidos. Nós passamos pela crença, aquela crença mais fantástica, mais religiosa, que é a parte teológica. Depois nós vamos vir para a metafísica, que é o que vai se aproximando da ciência. E depois para o conhecimento ciente. Inclusive, para você que não sabe, ciência é exatamente a palavra sobre você saber de fato sobre aquilo. Saber daquilo de uma forma mais profunda. Quando alguém fala assim pra você, você ficou sabendo que o fulano tirou o carro lá da garagem? Aí você fala assim, estou ciente.
O que você está falando disso? Estou ciente, tenho ciência, está falando, eu sei sobre esse assunto e eu estou afirmando que é uma realidade. Eu conheço sobre isso, realmente aconteceu. Você está ciente, você tem ciência. Então a ciência é um conhecimento mais concreto, mais aprofundado das coisas, certo? Então, isso é positivo, é o que se pode afirmar e confirmar. Então, a doutrina do Kant de positivismo. E era toda essa ideia que estava brigando na dança das cadeiras lá com o humanismo e com as ideias literárias. Beleza? Muito importante. Por quê? Porque agora você sabe exatamente o que é essa ideia do Comte. E o porquê que estava esse tumulto de troca de informações, de troca de ideias, né? De querer ter mais espaço na educação, no formato da educação nacional.